se conecta dentro da tua crença, dentro da tua fé, tem uma mensagem forte aí acontecendo. Com certeza tem essa mensagem forte acontecendo. E essa mensagem, eu creio que é para o ser humano estar mais próximo de si. Essa mensagem é para que a gente esteja mais próximo de nós mesmos. Nunca tivemos tanto tempo quando nós temos agora, 24 horas por 7 dias, por 30 dias, 60, 90, 120, não sei quantos. Nós temos tempo para estar com as pessoas que a gente ama, a gente tem tempo para estar com a gente mesmo, a gente tem tempo para pensar, para planejar, para elaborar, e mais do que isso, né? Com o poder da internet, nós temos tempo para servir essa causa, esta causa que é levar o ser humano para o próximo nível através do conhecimento. Eu verdadeiramente acredito nisso. E quando eu vejo esse exército de pessoas tão maravilhosas conectadas por um propósito, e esse propósito de fazer o Instituto Êxito de Empreendedorismo estar cada vez em níveis mais altos, mais profundos, para poder ajudar mais gente, isso me motiva de poder ajudar, contribuir e servir. Parabéns para um ano de Instituto Êxito, parabéns para todos vocês e parabéns para essas pessoas, né, que realmente põem a mão na massa, vai lá e faz. Eu sempre acreditei que a melhor teoria do mundo só é uma boa teoria se tiver prática. E eu estou aqui agora, então, para compartilhar com vocês algo que eu realmente acredito e acredito muito, algo que nós nascemos nesse mundo para fazer 4 jornadas, e na minha percepção, nós nascemos para ser, primeiro, agente de transformação do mundo, e quer saber, vocês, nós do Instituto Êxito, nós estamos fazendo a nossa parte. Sim, ser agente de transformação do mundo é servir, é oferecer para as pessoas aquilo que você tem de melhor, teu dom, teu talento, tua habilidade, teu conhecimento. Nós nascemos também, segunda jornada, para sermos grandes buscadores da melhor versão que tem dentro de nós, buscadores de mais fé, de mais humanidade, de mais bondade, de mais equilíbrio, buscadores espirituais, se este nome fizer sentido para você. Mas nós nascemos também, terceira jornada, sermos agente de transformação do mundo, sermos buscadores espirituais, energéticos, ou a melhor versão de nós, 2, 3, servir a humanidade. Nós viemos nesse mundo para servir. Gente, nossos dons e nossos talentos colocados em práticas ajudam muitas pessoas, ajudam as pessoas a serem servidas e o mundo ser melhor. Mas a quarta jornada, eu estou aqui para falar da quarta jornada, é para nós nos tornarmos grandes criadores, conscientes de riqueza, grandes criadores conscientes de riqueza. E o que é isso? É verdadeiramente acreditarmos que nós temos abundância na nossa vida, indiferentemente do obstáculo, indiferentemente do problema que a gente tem. Sabe por quê? Porque realmente, verdadeiramente, nós temos 7 tipos de riquezas. Eu vou falar para vocês. Riqueza de sentido e de significado. Riqueza de sentido e significado. Riqueza de conhecimento. Nós temos riqueza de conhecimento. Nós temos riqueza do corpo físico, da saúde física. Nós temos riqueza da liberdade do tempo, da gestão do tempo, da administração do tempo. Nós temos riquezas de relacionamentos. Olha que interessante, riqueza de relacionamentos. Nós temos a riqueza familiar. E finalmente, nós temos a riqueza, que todas essas riquezas vão trazer para a gente, que é a riqueza material. Muitas vezes as pessoas têm algumas crenças, né? O ser humano, a humanidade, e eu penso que nós estamos nesse mundo para ajudar as pessoas a tirar isso da cabeça. Nós sim podemos ajudar, amar, honrar, restaurar a nossa história, a nossa família, e podemos ser prósperos em todas as áreas. E a riqueza material
é simplesmente a consequência de tudo aquilo que a gente faz. Eu já vivi muito na minha vida. Depois de 3 crises, graças a Deus, a última 20 anos atrás, graças a Deus, 3 experiências de muita dor e dificuldade, hoje eu posso falar, enquanto eu não entendi que dinheiro é energia, enquanto eu não entendi que causa, propósito e significado é a razão que a gente nasceu para a vida, eu tive altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Um dia, 16 anos atrás, quando Deus me deu o dom e a oportunidade de continuar vivo, porque eu estava numa UTI e meu coração parou, eu realmente entendi o que é causa e significado. E a grande causa e significado da vida é você ter abundância e prosperidade nas 7 áreas, nas múltiplas riquezas que nós temos na nossa vida. E nós, então, temos que sermos grandes geradores de riqueza. E esta aula, dentro da geração de riqueza, eu vou falar sobre o caminho da ação consciente, da ação cognitiva, de fazer e de nos tornarmos cada vez mais grandes criadores conscientes de riqueza e, mais do que isso, fazer dessa adversidade, fazer desse momento horrível que nós estamos vivendo, para alguns um pouco mais horrível, fazer esse veneno se transformar em antídoto. E eu quero então compartilhar muitas coisas maravilhosas com vocês. A primeira é o seguinte: o teu mundo interior é que você vê tudo que está fora de você. Não existe nada fora que não esteja instaurado dentro de você primeiro. Olha aqui a foto e a frase do Gandhi. Primeiro, lembra disso: o mundo exterior nada mais é do que a projeção da tua história, da tua vida, do teu mundo interior. É impossível ser diferente. Eu não vejo nada fora que não existe dentro de mim, porque todas as ações é de dentro para fora. Gandhi, maravilhoso, diz: quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, o mundo fica de bem com você. Olha que interessante. Quando a tua alma está feliz, quando o teu propósito, o teu significado você está vivendo, a prosperidade te persegue. Por quê? Porque dentro de você é um estado de felicidade, um estado de plenitude, é um estado de expansão. Dentro de você, você olha para fora e projeta. E por mais que algumas pessoas estejam sofrendo mais nessa pandemia, nessa adversidade, acredita, todo veneno, todo ele, sempre é possível se extrair o melhor antídoto. E eu verdadeiramente acredito nisso. Mesmo gostando de mudanças, nem sempre nós estamos preparados para as mudanças. Gente, e que mudança é essa do Covid-19, hein? Nem nós e muitas vezes nem nossas empresas. Vocês viram os primeiros números do Sebrae? 600 mil empresas já fecharam as portas, 600 mil. É provável que a gente tenha 100% a mais de desemprego até chegar no final, dependendo de quanto isso vai durar. Então é uma mudança bem drástica. Então é o seguinte, coaching é a arte de fazer perguntas, né? Então vamos fazer algumas perguntas interessantes. Como eu estou me sentindo nesse momento? Bom, como eu estou sentindo, de que forma? Bom, a primeira é a relação que você tem com você mesmo, porque você está tendo muito mais tempo com você. A segunda é a experiência que você está tendo dentro da tua casa, dentro da tua família. É o seguinte, mas tem gente que está sozinho, porque o pai, a mãe, os irmãos, os filhos estão em outra cidade, pegou fora, e aí tem toda essa pandemia, essa quarentena, tá? Mas, indiferentemente da tua situação, como você está se sentindo nesse momento? E o mais interessante, que para algumas pessoas é muita dor, para outras pessoas é uma oportunidade incrível de estar próximo de quem a gente ama. E tem gente ainda que conseguiu fazer uma revelação, uma reforma poderosa na empresa, mudando, ou pessoas que arriscaram e investiram há pouco tempo, 1 ano atrás, 6 meses, e olha isso, e deu certo, porque investiram no marketing direto ou na venda direto. Quais são os nossos maiores medos e insegurança hoje? Gente, eu acho que os CEOs, os grandes gestores, maiores gestores das empresas, a maior insegurança, com certeza, o maior medo é quanto tempo esse negócio vai demorar,
quanto de dinheiro a gente precisa para manter esse negócio, que tamanho que está a nossa reserva e como que nós vamos nos virar nos 30 para atingir equilíbrio, continuar com fluxo de caixa ou pagar, né, tirar para inteirar. Como é que está isso? Quando a gente fala de ser empreendedor e de empresa, com certeza esse medo, isso é uma insegurança muito grande. Eu creio que está passando, todo mundo crê, mas é uma caixinha de surpresa. Se vai demorar mais um mês, 2 ou 3, e quanto tempo a mente humana, as crenças humanas vai fazer você voltar ao normal? E tem normal? E vai voltar ao normal? Essa é a grande pergunta. E o que eu posso fazer para me sentir melhor nesses dias diferentes do que nós estamos acostumados? Será que eu posso verdadeiramente fazer coisas que eu sempre quis e não tive tempo? Será que eu posso agora conversar com muito mais pessoas? Queridos, eu nunca conversei com tanta gente como eu conversei nos últimos 70, 80 dias. Eu fiz tanta live, eu fiz tanto curso, gente, que coisa maravilhosa, isso é incrível, eu amo fazer isso, mas todas as pessoas tiveram essa pegada, todas as pessoas pensaram assim? Então isso depende de cada um. Muitos estão dizendo que nós estamos vivendo o caos, tá, mas o que é caos? E da onde nasceu essa palavra? E como tudo começou? Interessante, né? Caos é o estado que antecede a plenitude, é o que provoca a organização e o encaixe de tudo no mundo. Então, o caos significa que vai vir o que depois do caos? A ordem. Pode ser uma ordem diferente, pode ser um momento diferente, mas vai vir a ordem. Antes de termos o universo, tudo era caos. Antes de inventarmos um aparelho qualquer coisa, agíamos no caos. Antes de descobrir quem nós somos ou quem nós éramos, nós somos o caos. Então, na boa, o caos é algo que faz referência, é realidade na nossa vida, mas o caos pode anteceder a plenitude. Em si, causa desordem, mas toda desordem clama, pede, ora por uma organização, uma saída, uma resposta. Então é o seguinte, talvez tudo isso que está acontecendo é um momento de reorganizar e potencializar nós como seres humanos, mas muito mais as nossas empresas. Quantos processos serão modificados? Quantas pessoas terão que se adaptar? Então olha que interessante, se de um lado é ruim e existe uma diversidade, do outro lado tem uma realocação, tem um reencaixe acontecendo, uma reestruturação. Eu quero te convidar a pensar que esse caos momentâneo que nós estamos vivendo agora pode extrair de nós as melhores decisões, os melhores insights e os melhores planejamentos possíveis da nossa vida. Gente, no dia 15 de março, eu estava dando o último dia de constelação familiar, minha formação de constelação sistêmica integrativa. Eu amo agregar múltiplos conhecimentos, partes extremamente teóricas, acadêmicas, científicas, partes metodológicas. Eu sou CDF mesmo, de carteirinha, eu sou estudioso, eu sou um nerd desde a infância, mas eu também tenho um lado muito de inspiração, eu tenho um lado de sensibilidade, né? Eu tenho uma conexão energética, Deus me deu um dom de sentir, de atender, de fazer intervenções. Então, por paixão, 2 vezes por ano, eu dou um curso de constelação sistêmica integrativa, por paixão. Aí eu estava lá, acontece que no dia 13 já tinha uns rumores, dentro da sala de aula a gente estava com a conexão tão linda, que é uma semana inteira, mas 15 de março, no dia 16, quando acabou o treinamento, parece que o mundo desabou. Por quê? Eu tinha agendado entre 10 e 15 novas formações por semana.
já tem 70, 80 dias, né? Já é um tempo enorme. E aí eu penso assim, como é que nós vamos fazer? Adiando, conectando, entrando em contato com as pessoas. Mas aí é o seguinte, você vai vender o quê? As pessoas presencialmente, gente, foi o caos mesmo. Hoje já está muito mais assentado. Hoje as pessoas têm muito mais naturalidade para falar nisso. Mas nos primeiros dias é do tipo, minha entrega e o meu produto, 95% era presencial. Minha entrada, sim, sempre foi digital, há mais de 10 anos. Nossos clientes, mas a entrega. Agora imagina se isso não é o caos. Você tem uma empresa com alguns milhões de custo fixo por mês e de repente seus 41 produtos do portfólio que são presenciais você não pode vender. Imagina se isso não é o caos. E aí, o que você faz? Monta um comitê de crise, conecta as pessoas mais apaixonadas, aquelas que dão a alma, a energia, vai para a sala e começa a traçar as coisas. E aí, caos, a gente faz primeiro e depois vê o resultado, avalia cada dia e vai refazendo, mas atitude e ação é tudo no caos. E graças a Deus, meu primeiro insight da minha equipe maravilhosa foi transformar nosso principal produto, que é muito forte. Nós temos alunos desse produto em 40 países diferentes e pela internet então aumentou mais ainda, e nós resolvemos no outro dia fazer um estúdio muito poderoso para começar a gravar e começar a vender. E assim fizemos um milagre para ter 70% do nosso faturamento e para nos 70, 80 dias depois estar próximo do equilíbrio, que ainda não está no equilíbrio. Mas olha que experiência. E quando a gente fala isso, que é um case, que é uma história interessante, eu fico pensando assim, tá, mas qual o grande benefício que aconteceu nesse caos, nessa desordem? O grande benefício que tudo isso, a gente deve estar com 15, 16 cursos já gravados e prontos, gente, em 50, 60 dias, aquilo que a gente projetava no EAD, em 2 anos, 1 ano e meio, mais 30 dias vai estar tudo pronto. Então pensa, apesar da diversidade, essa aceleração, essa ideia, essa alma, esse coração de startup, vamos fazer agora, já, porque não pode deixar a peteca cair. Isso é poder, isso é adaptação, isso é flexibilidade. Aí eu fico pensando, empreendedor, o que você está fazendo? Você tem essa pegada? Você está trazendo, você está fazendo reunião, você está indo à luta? Ação. No caos a gente age e mede e mensura todos os dias. Desde o dia 15 de março, eu faço reuniões todos os dias. Todos os dias. Eu acordo o povo da minha equipe, a gente faz de madrugada, de dia, e assim, se é verdade que eu sempre trabalhei, agora estou trabalhando o dobro, mais verdade que eu estou mais apaixonado, mais aprofundado, e eu comecei a ver um outro mercado que nós vamos expandir muito, que eu não estava dando tanto foco. No caos, sempre virá a ordem. E eu compartilho essa minha experiência, porque eu sou prova viva de ter vivido o caos, e é muito difícil a gente pensar que tem uma empresa que dá alguns milhões de prejuízo por mês, e você diz, não, eu preciso reverter isso. Por mais estabilidade que você tenha, é um caos. Deixa eu te falar alguma coisa histórica. Não é a primeira vez que o mundo enfrentou uma crise desse tamanho, não é a primeira vez. Deixa eu te falar sobre isso. Em 1918, teve alguma coisa parecida que a gente chamou de gripe espanhola, porque começou lá na Espanha. 35 mil pessoas morreram no Brasil. E olha, a economia de um monte de país foi muito prejudicada. A doença surgiu durante a Primeira Guerra, se disseminou no mundo, e a imprensa dos países que estavam na guerra não tinha permissão para noticiar. E a Espanha, neutra e com a imprensa livre, falou dessa notícia, por isso que chama gripe espanhola. Olha isso, por noticiar na imprensa. Outra crise, gente, 1918 passou 11 anos, mais outra. Em 1929,
teve a famosa Grande Depressão, né? Esse nome foi muito forte. Empresas fecharam. Gente, a Bolsa de Nova York quebrou. Imagina a Bolsa de Nova York quebrar. É uma coisa assim que não dá nem para pensar que isso é possível. Milhares e milhares e milhares de pessoas ficaram desempregadas e milionários ficaram pobres. Em tempos difíceis, aqueles que são adaptativos, aqueles que são resilientes, aqueles que são flexíveis, aqueles que são mão na massa, aqueles que são criativos sobrevivem. Os outros vai ficar pensando quem vai agir para ele ver, para ele modelar, porque falta coragem, falta coragem. Em cenário caótico, a crise, o desequilíbrio, são fatos, não dá para brigar contra isso, são fatos. Gente, olha, eu fico pensando, imaginando, existe a crise da saúde, terrível, e junto com a crise da saúde, nós estamos fomentando de uma forma indireta, meu Deus do céu, que coisa diferente, uma crise financeira sem tamanho, mas não tem outra forma. E olha, o que acontece com uma crise? Reverbera outras e outras crises. Tá, mas o que pode ser o estado diferencial de nós sobrevivermos e prosperarmos numa crise? Lembrando que o mundo interior reflete o teu mundo exterior. O seu estado interno, gente, só existe 2 estados internos da mente, só dois, não tem um terceiro. O primeiro estado interno é o estado interno de sofrimento, pasmem. Entre 70% e 80% do tempo, a maior parte da mente humana está no estado de sofrimento. Por quê? É um estado interno de comparação, é um estado interno de julgamento. Gente, a gente julga o tempo todo. Aliás, quem a gente mais julga somos nós mesmos, né? Nós somos pós-doutores de Harvard em auto-julgamento. É uma tragédia isso. Então, toda vez que a gente se julga ou julga o outro, toda vez que a gente compara, toda vez que a gente se vitimiza, toda vez que a gente trava as 4 rodas, isso chama estado interno de sofrimento, dor, mágoa, tristeza, culpa. Mas existe um outro estado interno. Esse outro estado interno é quando você abre mão do julgamento, abre mão da comparação e se conecta numa energia de cocriar, de compartilhar, de servir, de honrar, de amar, de ouvir, de se conectar. Então olha que lindo, a evolução do ser humano é quando você para de julgar, você para de comparar e você vive belíssimos estados internos de compaixão, de amor, de bondade, de perdão, de reflexão. Isso é muito lindo. E aí, uma pergunta maravilhosa para o nosso dia a dia. Quando a gente está ouvindo alguma coisa, aprendendo alguma coisa em algum lugar, de que forma nós estamos ouvindo, percebendo e conectando com o outro? Porque toda vez que eu comparo e julgo o outro, eu estou o quê? Sofrendo. Nossa, esses estados internos, eu acabei de falar, está aqui a imagem, é o estado interno de sofrimento e o estado interno de equilíbrio ou estado interno de não sofrimento. E o que é esse estado interno de sofrimento? Gente, a nossa mente, quando a gente está sofrendo, nós não temos insight, nós não temos raça, nós não temos vontade de ir lá e fazer sobre qualquer variável. A gente fica travado, a gente fica ferrado. Olha, e o que mais nós fazemos é se desconectar de nós mesmos, da nossa fé, da nossa criatividade, do nosso amor. A gente desconecta. E assim, dá um vazio, um buraco do caramba dentro de nós. Dor, estado interno de sofrimento. A gente tem que sair daí para a nossa mente realmente crescer. Ah, mas eu faturava mais. Ah, olha o que aconteceu e agora? Eu só tenho produto presencial, como é que eu vou fazer com a internet? Ah, vou ter que mandar não sei quem embora. Ah, pelo amor de Deus, para de sofrer, para. O que você tem que fazer? Você tem que fazer, ponto e acabou. É isso que você tem que fazer.
Quando estamos nesse estado interno de sofrimento, é só briga, é só luta, é só desconforto, é só coisa ruim. E o pensamento nosso, a nossa mente, o que vem no pensamento o tempo todo quando você está sofrendo? Só dor, dor, memórias de dor. Isso acontece porque a gente ainda está conectado numa visão física do mundo. A gente acha realmente que o mundo são as coisas. Não é não. As coisas são reflexo da energia interna que tem dentro de nós. É por isso que a riqueza material, ela é muito mais abundante para a pessoa que tem as múltiplas riquezas, porque não é uma coisa, são todas as coisas. Imagina esses locais, essas instituições, por exemplo, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, é um bom exemplo. Olha isso, é uma causa, é um significado, é uma doação, é uma conexão, está além, porque é filantropia, porque não envolve dinheiro, porque envolve a energia das pessoas. Isso é lindo, está além da matéria. Quem está na vibe de cocriar, compartilhar, servir e doar, está no estado interno de compaixão, de amor e de doação. Deixa eu falar do estado de não sofrimento ou estado de equilíbrio, um estado ilimitado da consciência. Gente, além de bondade e humanidade conectar as pessoas, te dá uma plasticidade no cérebro, uma criatividade no cérebro infinitamente maior. A gente tem uma leveza na alma, a gente experimenta alegria e amor, e a gente fica muito criativo. Gente, quando a gente para de julgar, se vitimizar, para de falar que está ruim, você vive uma vida de expansão de consciência, de criatividade e de amor. Quando nós estamos nesse estado de equilíbrio, nós carregamos dentro do peito só coisas boas, liberdade, bondade, serenidade, plenitude, é isso que a gente faz. E gente, a gente percebe realmente, verdadeiramente, sabe o que? Quando você está num estado de amor, você tem uma visão bondosa das pessoas, você tem uma visão sistêmica das pessoas, você tem uma visão de amor com as pessoas, é muito lindo isso. Deixa eu te falar agora, falei de estados internos, falei da crise do caos, falei da crise de 1918, 1929, mas deixa eu te falar agora sobre o poder das emoções. Gente, inteligência emocional é uma das capacidades e competências que o ser humano mais deveria investir na vida. Inteligência emocional é tudo. Inteligência emocional é a capacidade que você tem de tomar consciência, cognição e clareza do que o teu corpo está falando com você, a reação química do corpo, as reações psicossomáticas do corpo, a capacidade que você tem de dar uma conotação positiva, um entendimento positivo, uma respiração profunda, a capacidade que você tem de sentir alguma coisa e continuar equilibrado. Divo. Tem um termo novo agora, maravilhoso, né? Que é o antifrágil, que é do Taleb. Resiliência, todos sabemos, é a capacidade que você tem do menor tempo possível voltar para o estado natural depois de uma adversidade. Fui, voltei. Igual. Antifrágil é a mesma capacidade, mas quando vem a tempestade, vem o desequilíbrio e você sai do eixo. Quando você volta expandido, você volta aumentado, você volta com uma nova experiência. Você não volta ao estado normal, você volta maior, num curto espaço do tempo. É uma capacidade neuroassociativa do cérebro, é plasticidade pura, é musculatura. O que nós somos? Redes neurais. Nós somos redes neurais. Eu conheço uma cientista de Harvard, eu adoro estudar Harvard, que ela chama Jill Taylor. Ela tem um trabalho muito forte sobre isso. O que nós somos? Nós somos trilhas neurais,
redes neurais. E a capacidade que a gente tem de criatividade é a musculatura que nós temos do cérebro de nos permitir ir além e inovar e criar milhões e bilhões de novas trilhas para o mesmo conhecimento que você já tem, com poucas coisas fora de você, que você faça um rearranjamento, que você faz uma amplificação, uma expansão de consciência, apenas com a musculatura do cérebro. E uma forma simples de fazer isso é meditar. Aliás, gente, em época de pandemia, é uma ótima, aliás, em qualquer época, é tempo de aprender a meditar. Nossas emoções são as que constroem os nossos estados internos. E a pergunta é: como nós lidamos com as nossas emoções? Jesus amado, quem souber lidar bem com as emoções, vai ter um equilíbrio e vai ter uma possibilidade maior de ter performance e ser criativo. Quem souber lidar melhor com sentimentos gerados agora, sairá na frente quando esse momento passar. Olha que interessante isso aqui, ó. Pesquisa da Fiocruz mostra aumento de depressão, excesso da dor do passado, ansiedade, excesso da dor do futuro e vícios como o consumo de cigarro e álcool na pandemia. Por quê? Porque agora nós temos mais tempo de ver onde estão nossas lacunas, nossos buracos interiores, nossos vazios existenciais. Nossas emoções é que determinam a qualidade da nossa vida e a nossa performance. E deixa eu te falar, existem 5 emoções básicas do ser humano. Existem vários autores, mas eu gosto muito de um dos autores, que é o Eric Berne, que ele diz que 5 emoções são capazes de startar todas as outras emoções que a gente tem na nossa vida. Que se você tomar consciência de como lidar com essas 5 emoções, você vai ter um controle poderoso da tua vida. Você vai ter um controle poderoso da tua mente. Quais são essas emoções? A primeira emoção básica do ser humano é a raiva. Gente, a raiva é uma emoção que toma posse do corpo energético que nós temos. A gente toma posse de uma força, de uma energia brutal, mas desequilibrada. Por que que a gente fica com raiva? Porque você quer fazer uma coisa e não consegue. Toda vez que tem um obstáculo intransponível, que de fato não dá para passar por ali, e você quer passar por ali, te dá raiva. A raiva acelera a frequência do cérebro, tanto, que a pessoa, nós nos desequilibramos. E a raiva é um instinto que faz a gente fazer coisas que a gente normalmente não faria, por causa do desequilíbrio energético. A segunda emoção básica do ser humano é o medo. E, gente, nessa pandemia, o medo se alastrou. Medo de ficar doente, medo do meu corpo não ter anticorpos ou não gostar desse maldito vírus, porque estudos, esse vírus é muito adaptativo e há 1 milhão de variáveis de fato para quem que esse vírus realmente faz mal. Existem estatísticas, sim, probabilidade, mas não de 100%. E aí você vê crianças que morreram, mas aí as pessoas que têm mais idade que deveriam morrer mais, mas tem gente que é saudável também morre, e a gente tem esse medo. O medo, sabe por que a gente tem medo? Porque a nossa mente fala para você, você está numa situação de perigo. Eu só tenho medo porque a minha mente fala para mim, perigo, perigo, perigo. A raiva nasce de um obstáculo intransponível. O medo nasce da percepção de perigo, e você fica com medo. A terceira emoção básica do ser humano é a tristeza. Você sabe por que você fica triste?
Você fica triste, qualquer pessoa do mundo só fica triste pelo mesmo motivo. Ô gente, a gente vive uma vida toda, aí vem eu aqui e falo para você, só tem uma razão pela qual você fica triste, você deve estar curioso. E a curiosidade é o seguinte, a razão é que nós ficamos tristes porque nós perdemos alguma coisa. Toda vez que a gente tem uma tomada de consciência que nós perdemos alguma coisa, nós ficamos tristes. Se a minha consciência é que eu perdi algo que tem um significado e uma relevância pequena, eu fico pouco triste. Mas se aquilo que eu perdi tem um significado e uma relevância maior, eu fico muito triste. Então a tristeza nasce de uma perda. A quarta emoção básica, graças a Deus, é a alegria. Uau! E gente, a gente só fica alegre também por uma única razão, uma única variável. Eu acho que você está curioso, né? Por que será que as pessoas ficam alegres? Por causa da percepção que a gente tem, da tomada de consciência que você ganhou alguma coisa. Felicidade é o significado, eu ganhei alguma coisa. Então, dependendo da percepção que você tem, do ganho que aquilo traz para você, você fica mais feliz. E se a percepção for pequenininha, menos feliz. E a quinta emoção básica do ser humano é o afeto. Por que a gente tem afeto? Porque a gente tem vínculo, porque a gente tem confiança, porque a gente tem proximidade, porque a gente tem intimidade. Afeto nasce de confiança, de conexão, de afinidade, de intimidade. Daí que nasce o afeto. Então é uma delícia ter afeto por alguém, porque tem uma conexão, tem uma afinidade, tem uma proximidade. Isso é muito legal. Dessas 5 emoções, raiva, tristeza, medo, alegria e afeto, segundo Eric Berne, nós startamos todas as outras centenas de emoções. E nós precisamos o quê? Tomar consciência e ter significados poderosos para quando o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto tocar e reagir no seu corpo, porque é uma reação psicossomática, eu tenho que ter consciência e clareza de dar bons significados para isso. Qual que é o nome desse processo? Inteligência emocional. Sem gerenciamento emocional, nosso potencial de realizar e conquistar as coisas é bem pequenininho. Gente, saber lidar com as emoções é tudo. Deixa eu falar para você sobre os 4 ciclos da ação. E nessa pandemia, são 4 ciclos acelerados, né? Nós precisamos conectar com aquilo que nós desejamos, queremos e precisamos fazer. Nós precisamos compreender cognitivamente e convencer você de que aquilo é bom. Eu preciso ter uma compreensão intelectual, cognitiva e racional. Eu preciso sentir que aquilo que eu estou dizendo para mim, que eu quero, eu preciso sentir além de entender cognitivamente, ter sentido e significado, e muitas vezes, quando isso realmente tem sentido e significado, você tem uma reverberação química no corpo. E aí, você precisa TBC, tirar a bunda da cadeira e colocar na ação, na prática. Essa pandemia fez a gente se conectar com o quê? Quais as novas verdades? Quais os novos fatos da nossa empresa e do nosso negócio? O que eu precisei compreender cognitivamente? E o quão profundamente eu senti isso? Eu preciso mudar, eu preciso adaptar, eu preciso transcender, eu preciso fazer o que eu não conseguia fazer, ou vai, ou vai, ou vai. Isso é atitude, isso são ciclos na pandemia, ou deveria ser para sempre. Gente, o primeiro ciclo, deixa eu aprofundar um pouco mais para vocês. Bom, primeira coisa que você lembrar, que a gente tem que conectar pessoas e conhecimentos.
Conhecimentos, eu poderia falar processos, mas não são só processos. Todos os conhecimentos mais processos. Primeira coisa, eu preciso conectar pessoas e conhecimentos. A inovação, gente, eu adoro a palavra disruptivo. Esses dias eu dei uma formação, um curso sobre isso. Eu adoro isso. A inovação nasce da capacidade que você tem de conectar um monte de conhecimentos, um monte de matérias, um monte de percepção de outras pessoas. Quando a gente é inovador, a gente senta, faz uma conversa com algumas pessoas e você tem insights muito poderosos. Conectar pessoas significa ter relações profundas que possam ajudar no nosso projeto. E olha que interessante, se a gente pegar as instituições, o Instituto Êxito, de novo, como exemplo de empreendedorismo, a gente sabe que um exército do bem se conecta por uma causa, por um propósito, para agregar no projeto e para acelerar os resultados. Isso é incrível. Quais conhecimentos que nós temos, que nós dominamos, que podem gerar inovação no mercado? Quem diria, hein? Que a gente ia fazer compra de pasta de dente pelo computador no supermercado. Quem diria, hein? Que a gente ia comprar roupa pela internet. E não é 10% das pessoas ou 5%, é um monte, é um número enormemente, é um percentual enorme. E quanto mais o tempo passar, mais nós teremos esta capacidade. Segundo ciclo da ação, entender e compreender cognitivamente e conscientemente. Gente, eu preciso, depois que eu quero alguma coisa, que eu tenho consciência de alguma coisa, o famoso como que eu vou fazer isso, né? No caso, conectar pessoas extraordinárias é interessante. Eu sempre falo, a maior capacidade de uma empresa, de uma entidade, de uma associação, qual é? Conectar pessoas. Porque com a capacidade e o dom de conectar pessoas, a gente faz coisas incríveis. Toda ação tem uma estratégia e um mapa. E é claro que eu preciso ter capacidade técnica e cognitiva. Vamos falar como vamos fazer todas essas inovações, tudo isso que está acontecendo, programas e programas, sem conhecimento técnico. Impossível. Você compreende a necessidade de dominar cada passo, né? Dessa vontade de fazer, dessa vontade de ter a compreensão profunda cognitiva, para depois ter o sentimento e depois a ação? Terceiro ciclo, precisa fazer sentido. Gente, empresas que têm causa e propósito é diferente, corre muito menos risco, passa muito menos crise. O que é ter causa e propósito? Ter literalmente algo que a gente vai ajudar o mundo a ser melhor. Um produto, um serviço, um foco, um pensamento sistêmico, uma estrutura maior. Nossa, como eu amo falar isso. Eu amo dizer, a gente no IBC, nós somos apaixonados no que a gente faz, mas apaixonados mesmo. Nós vendemos conhecimento, nós vendemos técnica, método, aceleradores, atalhos de performance, de resultado, mas a gente entrega, além de método, ferramenta, direção, estratégia, habilidade, competência, a gente entrega experiência, e a experiência é muito mais o propósito da empresa do que o negócio da empresa. É uma experiência, uma vivência, o sentir profundo aquilo que você está aprendendo. E aliás, né, gente, quando eu entendo, a competência da mente inconsciente cognitivamente, tem uma teoria que chama Outliers, que diz assim, para você ser um campeão mundial em alguma coisa, para você ser medalhista olímpico em alguma coisa, para você ser referência no teu país em alguma coisa, você tem que ter pelo menos 10.000 horas de prática, de repetição. Olha que interessante. Só que isso é cognitivamente. Por quê? Tem gente que tem dons, não estudou nem 5 minutos, nem 10, a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque é no nível do sentir. A memória racional e cognitiva é importante, mas precisamos de muito mais tempo. Tem pessoas
que além dessa racionalidade tem sensibilidade, sentimento. O sentido e o significado é muito mais profundo. Sentir, memória de longa duração. Pensar e racionalizar, e decorar e aprender e praticar, memória de curta duração. Isso é muito interessante. E, gente, não tem nenhum significado na nossa vida se aquilo que a gente for fazer não tiver sentido para a gente. Tem que ter paixão, tem que ter causa, tem que ter propósito, tem que ter significado. Imagina você ir trabalhar numa empresa que é um saco, que você não gosta, que você não quer. Gente, isso é horrível. Isso é baixa produtividade, baixa performance. Se a gente não ama o que faz, vamos aprender a amar ou mudar de endereço. Esse negócio de ficar sofrendo porque não gosta do que faz, aprende a gostar, 1, 2, muda de endereço. Por quê? Porque a nossa vida é muito rápida, tem que ter sentido e significado para as coisas. Isso faz sentido para vocês? O empreendimento, a causa, o propósito, os passos da sua ação, tem que ter sentido para a gente. Tem que ter propósito o que a gente faz, tem que ter causa e significado. E aí então, a gente tem que tangibilizar, tirar a bunda da cadeira e ir lá e realizar. Isso é o caminho da ação. Aplicar é realmente fazer aquilo ser efetividade, tangibilidade rápida. Gente, é uma delícia ter a percepção de startup. Fazer rapidamente, profundamente, quebrando todos os recordes. É uma delícia esse pensamento e essa forma e a alma de uma startup. Como nós agimos? Nós temos a informação, depois nós compreendemos, depois nós damos um significado e depois a gente vai lá e age. Primeiro a informação, as pesquisas, o levantamento de dados, depois a compreensão cognitiva, depois se tem sentido, significado, e aí você vai lá e tira a bunda da cadeira. O que essa pandemia trouxe? Quais as informações dessa pandemia? Quais as informações do novo mercado? Quais as informações que a gente tem da nova realidade de fevereiro para frente no Brasil ou esse ano no mundo inteiro? Quais as informações? O que a gente compreende do que está acontecendo? Caos. E isso que a gente compreende do que está acontecendo, que antídoto nós podemos buscar nesse veneno e nesta causa? Qual o significado positivo que a gente pode tirar disso aqui que não é muito bom? E o que nós vamos fazer com tudo isso? No veneno sempre estará o antídoto. Na caverna mais profunda, mais esburacada, mais escura, sempre estará escondido o melhor tesouro. E eu posso falar, quando e qual será o nosso próximo passo de aprendizado nesta revolução no mundo e no Brasil chamado Covid-19? Realidade da família, realidade nossa mesmo, realidade do nosso fluxo de dinheiro, de caixa, realidade do mercado, realidade das vendas, realidade de como as pessoas vão se tornar, estão se tornando agora. O ciclo de ação da nossa vida é infinito. É infinito. Depende da tua percepção, depende do teu significado e da tua força poderosa de não parar, não desistir e seguir sobre qualquer adversidade. Uma ação sempre vai causar um movimento elétrico no teu cérebro, uma ação sempre vai causar outra ação, uma conexão sináptica, uma musculatura no cérebro, sempre vai causar novas e novas musculaturas, e isso é incrível. Não há sucesso sem você tirar a bunda da cadeira. Gente, eu adoro falar isso, TBC, meu irmão, TBC, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz, executa, e rápido. Não há sucesso fora do trabalho. Gente, uma coisa interessante também é a evolução do trabalho. Sempre é bom falar sobre isso, lembrar ou aprofundar. Nós começamos a nossa trajetória, a nossa carreira, trabalho, suado. A gente trabalha pra caramba, é pouco reconhecido, é pouco remunerado, mas começa assim e assim mesmo. Depois
Depois desse trabalho que você tem, que rala pra caramba, mas aprende pra caramba e ganha pouco, você tem uma carreira. O que é uma carreira? Você é reconhecido, você é notado, você tem equilíbrio financeiro, você já não precisa fazer conta no final do mês, você já está bem. Mas aí começa a paixão pelo que você faz. Aí o trabalho que virou carreira se torna paixão. Eu tenho certeza que as pessoas realmente que são servidoras, que são agentes de transformação do mundo, que são buscadoras, que são grandes criadoras conscientes de riqueza, eu tenho certeza que vivem uma missão e uma paixão. Gente, trabalhar só porque é bem remunerado, trabalhar, pelo amor de Deus, tem que ter sentido, significado, causa, nexo, profundidade, tem que ter paixão, missão. Mas o mais incrível, que trabalho, que vira carreira, que vira missão, tem mais um nível. E esse nível é quando você se torna imparável. Quando você se torna, gente, é uma metáfora, insuportável. Esse insuportável é num ponto de vista positivo, porque você quer parar e não consegue. Quando a missão de vida é maior do que o teu intelecto, o teu racional, por mais que você queira parar, você não consegue parar, você se tornou um imparável. Por quê? Porque a causa, porque o chamado e o significado te convoca e você não para. Ter missão de vida, eu controlo a minha missão de vida, isso é maravilhoso, mas ter chamado, ter chamamento, convocação, ter mudança nesse mundo, ser um agente de transformação do mundo, é ter um chamado, você se torna imparável. Trabalho, carreira, missão, chamado. E a minha pergunta é, em qual dos 4 níveis você está? Pensa, em qual dos 4 níveis a tua empresa está? Porque a empresa também tem causa, tem significado, tem paixão, tem movimento, associações têm causa, propósito, sentido, significado, essa é a pura realidade. Nesse momento, temos desafios? Claro, milhares. Gente, a gente sempre teve desafio, fala sério, a gente sempre teve desafio. Tem muita gente que está falando para mim assim, Zé, mas esse coronavírus me desequilibrou totalmente e completamente. Deixa eu te falar, na boa, esse coronavírus ajudou a terminar o resto que já tinha começado, porque, meus queridos, não dá para ter um desequilíbrio com 30 dias, não dá para fazer um caos em 60 dias, é porque já tinha um desequilíbrio anterior. A verdade é essa, as pessoas e as empresas que estavam equilibradas, elas vão suportar, porque elas estavam equilibradas. As empresas que ainda não estavam tão equilibradas, que já tinham esse movimento de dificuldade, agora elas estão sofrendo muito mais, fora as 600 mil empresas que, segundo o Sebrae, faliram. Gente, esse desafio não é de hoje. Pensa sistemicamente. A dificuldade que a gente tem hoje não nasceu em 60 dias, não nasceu em 80 dias. Essa dificuldade tem muito mais tempo. Reflete profundamente sobre isso. E quer saber? Este movimento está nos dando a maior oportunidade do mundo de buscar o reequilíbrio ou empoderar o equilíbrio. A jornada em direção ao sucesso sempre será muito mais prazerosa, edificante, transcendental, significativa do que o resultado. Porque quando a gente chega no resultado, a gente quer começar uma outra jornada. Curtam a jornada de transcender essa adversidade e esse caos. Energia, fé. Conecta as pessoas, conecta você mesmo, vive a tua missão, o teu chamado. Porque se você tiver engajamento, se você tiver energia, uma vontade louca de fazer as coisas, você vai ter performance. Ninguém vai te parar. Quanto de energia nós estamos colocando na nossa empresa agora? Quanto de energia nós estamos colocando no nosso trabalho agora? Gente, quando eu tive que pôr aquele tanto de colaboradores em home office, uma grande parte, quem é de TI,
Quem é de marketing, é mais fácil, vou para casa, tenho um notebook, trabalho em qualquer lugar, é uma delícia. Mas uma parte enorme da empresa, não é assim. Gente, a pessoa tem internet em casa, tem separação de som na casa, tem lugar para a pessoa trabalhar sem barulho. Como é que é a relação? Quantas pessoas moram na casa? Gente, o caos para quem está mais equilibrado é um caos, mas tem gente que o caos é o caos do caos. E assim, isso é uma realidade, mas a maior realidade que nós podemos aprender com isso, a maior realidade que a gente pode pôr energia nisso, e mais do que isso, nós podemos ajudar a reconstruir tudo isso num tempo mais rápido. Quantas horas você tem dormido? Quantas horas você tem trabalhado? E esse trabalho, pode ser um trabalho de reflexão, pode ser um trabalho interno, fora o trabalho da empresa, outros trabalhos. Quanto, gente, você sabia que quando a gente está com dificuldade, está com tristeza, a gente dorme mais? Sabia disso? As pessoas que estão com mais dificuldade agora, elas dormem mais. Porque é uma tendência natural do cérebro para suportar tudo isso passar. Reflete aí o quanto você está dormindo. E em tempo de pandemia isso é diferente ainda, hein? Muito mais diferente. Mas pensa, quem trabalha 8 horas por dia é legal, mas quem trabalha 12, matematicamente, vai fazer 1 ano e meio cada ano que você faz, matematicamente, né? Isso é uma afirmação bem generativa, mas matematicamente 2 pessoas focadas, uma trabalha 12, outra 8, e elas trabalham tão bem quanto, cada ano o outro faz 1 ano e meio em 1 ano. É simples. Então que energia, que escolha. Zé, mas a vida não é só trabalhar, claro que não, mas é melhor trabalhar antes do que trabalhar depois, no final, né? Ou sofrer. Reflete sobre isso. O que você pode fazer de diferente em tudo isso que está acontecendo na nossa vida? Você pode dormir em horário diferente? Você pode fazer exercício que você não fazia? Você pode fazer mais conversa? Gente, é bom demais. Liga para as pessoas. Eu faço reunião todos os dias, 3, 4, 5, 10 reuniões, depende do tanto que eu estou inspirado. E a gente só liga lá, né? Eu aprendi no WhatsApp, a gente vai pôr aquele monte de gente, mais rápido que o Zoom ainda, que é maravilhoso, que põe muito mais gente. É muito, muito fantástico. O que a gente está fazendo com esse desafio? Ou estamos lá, nossa que difícil, nossa que dificuldade, o que eu vou fazer com isso? E agora? Não tem jeito, não tem jeito. Jesus amado, tem jeito sim, eu creio. O mundo mudou, mas nós vamos continuar tendo o poder de criar riquezas, todos os tipos de riquezas. E pode dar 1000 voltas o mundo, e pode vir qualquer crise, que nós temos o mesmo poder. Nós somos grandes criadores conscientes de riqueza. Acredita nisso? Deixa eu te falar um pouquinho. Pensar sistemicamente em gerar riquezas. Eu, ele, nós. Eu, ele, nós. O eu desenvolveu uma consciência de que a prosperidade é um estado de alma. Gente, prosperidade é um estado aqui, energético, de alma. Sabe aquele negócio que você é canal? Mãe terra, pai céu, você está no meio com o corpo físico? Riqueza. Tem gente que acha que riqueza acontece na mente. A mente é ego, é pequenininho. A mente é uma permissão da alma, meu querido. Riqueza é um estado de ser, é uma divindade, é uma iluminação, uma revelação. Riqueza é um estado de alma. E você pode ser muito, muito próspero. E não significa quantidade de dinheiro físico e material, significa todas as quantidades, todas as riquezas. Entender a mudança dos cenários, saber como meus projetos podem ajudar as pessoas e o mundo, e impactar. O que teu produto impacta? Gente, esse negócio de produto digital e virtual é forte, né? A gente impacta muito mais pessoas, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. E nós precisamos oferecer o nosso melhor, o nosso potencial máximo. Acredita, o mundo, existe uma
um verbo, dar e receber, receber e tomar para si, é isso. Se eu não plantar, meu querido, isso é bíblico, isso é antiguíssimo. Você vai colher o que sem ser um semeador? Para finalizar, deixa eu trazer umas perguntinhas para vocês, umas perguntinhas interessantes. Primeira, nesse período de pandemia, se a gente colocar em tempo 2 colunas, positivo e negativo, o quanto que a gente tem pensado mais em buscar soluções ou em reclamar, ou dizer, meu Deus, né? Cada pensamento que vem na minha cabeça, bom, ou cada pensamento ruim, como é que é a média? Você tem uma ideia do quanto a gente pensa em coisas boas e ruins? Leva isso para a tua vida, toma consciência do que a gente tem feito, se a programação mental é positiva ou mais negativa. Segunda pergunta, você tem dado espaço para vir sentimentos de dor, de desistência, de depressão, de tristeza, de derrota? Você está abrindo espaço na tua mente para sofrer? Porque assim, se você abrir espaço para sofrer, você vai sofrer. Isso você pode ter certeza. Terceira pergunta, você tem pensado na importância de se manter mentalmente equilibrado? Psicologicamente equilibrado? Energeticamente equilibrado? Você tem pensado que a tua mente é literalmente a nascente de quem você é? Reflete sobre isso, hein? 4, você conseguiu compreender com essa situação agora o que é a reserva financeira? Você conseguiu compreender com essa situação agora o que é planejamento e antever as coisas? E ter um conforto, uma reserva? Gente do céu, quem já teve crises financeiras, eu já tive 3, há 20 anos a última aproximadamente, graças a Deus, sabe, a gente tem uma dor, um incômodo, metaforicamente um trauma mesmo, nem se for metaforicamente, meu Deus, se acontecer alguma coisa, por quanto tempo, se eu perder o emprego, se eu perder a mão, quanto tempo? Então é interessante, essa pandemia vai trazer esse aprendizado para quem ainda não aprendeu isso. Reserva, porque no fundo, o amor é lindo, o céu é azul, e sem dinheiro a gente morre de fome, meus queridos. Quinta pergunta, você conseguiu compreender que todos nós dependemos um do outro, estamos interligados, e tudo afeta todo mundo? Olha, se tem uma coisa poderosa que o coronavírus trouxe, foi uma compreensão sistêmica para o universo. Crise financeira, fome, doenças muito mais horríveis que o Covid-19, que mata muito mais gente. Isso parou o mundo? A pobreza no mundo parou o mundo? Há uma causa e o ser humano vai se juntar e vai tirar a pobreza do mundo. Aconteceu isso? Não. Doenças horríveis que matam muito mais, parou o mundo? Não. Por quê? Gente, eu falo isso com dor na alma, hein? Sabe por quê? Porque a fome mata o outro. Essas doenças mais horríveis matam o outro. E o Covid-19, que é um vírus invisível, que não é tão assim horroroso, depende, né, gente? Porque depende da pessoa, ele é muito letal, depende da pessoa não. Esse vírus aí parou tudo, o mundo inteiro, por quê? Porque esse vírus ensinou a única coisa mais certa do mundo: nós somos ligados, interligados. O vírus não mata o teu vizinho, mata o teu vizinho e você também. A verdade é uma só. A sobrevivência, a tomada de consciência sistêmica que todos somos um, é a mais pura realidade. O mundo parou, porque se não parar uns, matam os outros. Já parou para pensar nisso? Eu, infectado, saio matando todo mundo. É uma coisa muito surreal. Então, essa elevação e essa tomada de consciência vai fazer esse universo, eu creio profundamente nisso. A gente vai passar uma adaptação, mas a mente humana, a alma humana, o coração humano vai mudar com tudo isso. Faltam só 2 perguntas. Sexta, o que ainda falta para você entender que tudo isso que o mundo e o universo está trazendo para você
é para você mudar de nível, é para você ser uma pessoa melhor, é para você ser um empreendedor, um realizador, um solucionador. Seja a solução dos seus problemas. Falta mais alguma coisa? Ou toda essa diversidade, tudo isso que está acontecendo já é o suficiente para elevar nossa mente, nosso pensamento, nosso coração e a nossa energia? E finalmente, a 7ª pergunta. Eu quero convidar você a pensar e a refletir, e a ver, e a declarar. Declarar, gente, eu amo falar isso. Olha, na verdade, eu gosto de falar profetizar. Tem gente que acha que profecia é só na Bíblia, não é não. Profetizar é falar, é acreditar, profetizar é sentir, profetizar é realizar, profetizar é sonhar, imaginar, realizar, ir lá e fazer, acreditar tanto até dar certo, isso é uma profecia. Eu quero convidar você a profetizar. Se essa palavra não fizer sentido para você, a declarar, a falar, a exteriorizar, projeta o outro ano, o projeto o final desse ano, projeto o final, sabe o final do quê? Dessa pandemia. Projeta e declara como você vai estar quando tudo se normalizar, como você vai estar quando tudo acabar, como você vai estar daqui 1 ano, como você vai estar daqui 6 meses, do mais profundo do teu ser, do mais profundo do teu intelecto, da tua consciência, fala para você, declara, exterioriza e profetiza, como você quer estar, como você vai estar sentindo, quando tudo isso terminar. Eu fico pensando, imaginando, que essa 7ª pergunta é uma boa pergunta de reflexão, e eu quero concluir nesse momento, esse trabalho, esta aula, esta mensagem para você, e eu quero concluir dizendo para você, nós somos especificamente os significados que nós damos para as coisas. Se nós resolvermos e decidirmos que tudo isso é um aprendizado, que tudo isso é uma mensagem do universo, de Deus, para deixar a gente mais forte, nós vamos ficar mais forte. Se nós dermos um significado para tudo isso, que isso é horrível e terrível, e isso literalmente está trazendo caos para a terra, a gente vai sofrer. O que você prefere? Estado interno de sofrimento ou estado interno de equilíbrio, de amor e de paixão? Quero agradecer muito, 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 muito cada um de vocês, todo esse tempo de estarem aqui. Gente, eu amo dar aula, né? Eu amo muito. Ainda bem que eu coloquei o início, meio e fim aqui de slide, porque se eu for fluido eu só acabo meia-noite. Gente, que delícia! Olha, quero agradecer mesmo. Janguier, querido, muito obrigado, muito obrigado. Sabe, eu fico pensando, né, que você é um visionário, né? É um lunático do bem, né? Que coisa maravilhosa, que ideia, que sacada, que coisa linda. Esse negócio de causa, esse negócio de legado. Meu Deus do céu, criar um movimento de empreendedorismo nesse país para atingir 1 milhão de pessoas através do conhecimento. Jesus amado, quero agradecer, meu querido, e quero te parabenizar mais uma vez. Você e cada uma das pessoas que são alicerce, que são suporte, que são bênção para esse instituto. Do fundo da minha alma, que este primeiro ano seja só o começo, seja só o início. Sabe por quê? Porque todos juntos, nós vamos fazer coisas incríveis. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado. E gente, quem for curioso, agora, né, eu vou dizer para vocês, acompanha eu no meu Instagram aí, meu querido, @José_Roberto_Marques. Eu posto conteúdo o tempo todo, eu amo o que eu faço de paixão. Fica curioso também para conhecer o nosso trabalho. E assim, no tempo certo, no tempo de Deus, com certeza a gente vai estar mais próximo, mais próximo, mais próximo. Gratidão, meus queridos. Fala aí, Janguier, super presidente.